internautas que neste momento nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação que foi montado aqui na paróquia da Mãe Rainha, para que vocês durante esse tempo de quarentena não ficassem sem assistir às celebrações da Santa Missa. Neste domingo, dia 19 de abril de 2020, nós celebramos o segundo domingo do tempo da Páscoa. E hoje também celebramos a festa da Divina Misericórdia. Uma festa que foi recentemente decretada pela Igreja. Há muito tempo são celebradas. A festa da Divina Misericórdia é recente. Ela surgiu no ano 2000, quando o saudoso Papa João Paulo II, no dia 30 de abril daquele ano, instituiu a festa da Divina Misericórdia e na mesma ocasião canonizou a irmã Faustina Kowalska, que a partir de então passou a se chamar Santa Faustina. Então hoje é um dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus e celebramos também a sua divina misericórdia, a divina misericórdia do Pai. O que nós vamos tentar fazer durante esta homilia é unir o evangelho de hoje com a festa que estamos celebrando. Do evangelho de hoje, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que a situação vivida pelos discípulos nos dias que sucederam a ressurreição de Jesus é uma situação bem parecida com a situação que estamos vivendo hoje no Brasil e em muitos lugares do mundo. Por conta desta pandemia, e mais especificamente por conta da quarentena que nós iniciamos, estamos vivendo nesses dias uma situação que nos aproxima bastante daquela vivida pelos discípulos de Jesus quando ele ressuscitou. O texto de hoje, João capítulo 20, nos mostra como os discípulos estavam vivendo. E a primeira informação que o texto nos dá é que os discípulos estavam com medo dos judeus. E alguns podem se questionar, mas por que medo dos judeus? Os discípulos também não eram judeus? Sim. Mas se nós pararmos para pensar que a morte de Jesus foi fruto de uma articulação muito bem montada entre os líderes judaicos, porque Jesus se dizia o Messias, e essa afirmação de Jesus foi suficiente para levá-lo a uma condenação injusta e para levá-lo à crucificação e morte, nós então iremos concluir que assim que os discípulos viram Jesus morrendo, eles perceberam que também eles seriam alvo da fúria das lideranças judaicas. Também eles perceberam que eles poderiam ser os próximos. Se eles não tomassem as devidas providências, se eles não se articulassem também, os próximos a serem crucificados e mortos poderiam ser eles. Daí o medo que os discípulos sentiram. Medo de ser preso, medo de ser julgado, condenado injustamente, mas principalmente o medo da morte. É aqui que nós nos identificamos com os discípulos. Uma das coisas que o coronavírus veio trazer para o mundo é a certeza da nossa fragilidade. E junto com essa fragilidade veio também o temor da morte.
Quando você vê pessoas preocupadas, pessoas utilizando máscaras, luvas, pessoas com diversos procedimentos de higiene, procedimentos até mesmo recomendados pelos poderes públicos, autoridades sanitárias, quando você vê pessoas até se fechando em suas casas, você conclui, são pessoas que estão com medo. Não só medo de contrair a doença, estão com medo da morte. Assim como os discípulos de Jesus, o medo da morte se tornou nesses dias a tônica, a pauta, o pano de fundo de todas as nossas ações. Como os discípulos, nós estamos amedrontosos. E o que o medo faz? O medo faz com que a pessoa se recue, se retraia. No caso dos discípulos, o medo que eles sentiam fez com que eles se fechassem em uma casa. E até nisso também nós nos parecemos com os discípulos, porque estamos com medo de um vírus, porque não sabemos como lidar com essa doença, porque ainda não tem cura, porque ainda não tem uma vacina que nos previne desse contágio. Nós então também nos fechamos, nos isolamos, nos trancamos dentro de casa. É certo que algumas pessoas, talvez por questões financeiras, talvez por necessidade de trabalhar, estão querendo, nos últimos tempos, quebrar essas restrições impostas pelos poderes públicos. Mas eu tenho certeza que mesmo aqueles que tentam desafiar essas normas que foram impostas à sociedade, também sentem medo, porque se trata de algo desconhecido, se trata de algo inesperado e se trata de algo com o qual ainda não sabemos lidar. A ressurreição de Jesus inesperada. Jesus falou tanto de que ele iria morrer, de que ele seria crucificado, mas parece que para os discípulos a ideia não concretizava. A informação não era processada, eles não conseguiam entender que aquilo iria acontecer. E mesmo tendo sido avisados anteriormente, os discípulos ficaram chocados, assustados e se sentiram pegos de surpresa quando Jesus foi capturado, condenado e foi crucificado. Então, também nesse sentido, a realidade dos discípulos se aproxima da nossa realidade. Discípulos isolados do contato social, discípulos que se sentiam pegos de surpresa, que não tiveram tempo de se preparar, discípulos amedrontados que não tinham outra solução a não ser se esconder. E fora isso, nós temos alguns outros elementos que esse evangelho também nos mostra. Por exemplo, o fato de que Tomé estava ausente. Durante esse período de coronavírus também nós estamos percebendo. Algumas pessoas da nossa família se aproximaram, mas algumas pessoas da nossa família talvez também tenham feito como Tomé, tenham se afastado. Eu não me surpreenderia se você, internauta, chegasse a dizer para mim: olha, padre, foi começar essa quarentena, foi começar essa pandemia, algumas pessoas da minha família se isolaram, se fecharam. São pessoas que estavam como que Tomé. Tomé foi um dos que, no dia em que Jesus morreu, entrou em crise. Quantas pessoas não estão em crise? Quantas pessoas não estão assustadas? Quantas pessoas não estão desesperadas? Quantas pessoas não estão, talvez até como Tomé, com desejo de fugir, de se afastar de todo mundo? Nós temos recebido informações e estamos oferecendo ajuda para diversas pessoas que com essa pandemia entraram numa tristeza e até numa depressão muito profunda. Não querem ver ninguém, não querem contato social.
Então, a figura de Tomé também representa uma reação que estamos vivendo na sociedade de hoje. Algumas pessoas tão assustadas que preferem se afastar. Algumas pessoas tão amedrontadas, tão traumatizadas, que não conseguem mais se relacionar normalmente, nem com seus familiares. E um outro elemento que a figura de Tomé também nos faz lembrar, a incredulidade, a dúvida. Nesse tempo de quarentena nós temos basicamente 3 perfis de pessoas que, do ponto de vista da fé, se manifestam e expressam o que acreditam e como acreditam. Nós temos aqueles que dizem assim: olha, esse tempo de coronavírus vai passar, isso aí é rápido, isso aí nós vamos tirar de letra, logo logo sai uma vacina, logo logo sai um remédio. Então esses são os positivistas. Nós temos os neutros, que são aqueles que dizem assim: olha, eu não sei não, pode ser que sim, pode ser que não. Ninguém sabe de onde vem essa doença. Tem gente falando que essa doença vem até de laboratório, que ela foi criada, que ela foi intencionalmente espalhada pelo mundo. Ninguém sabe. Então, eu não sou capaz de afirmar que isso vai resolver logo, mas eu também não quero dizer que isso vai demorar. Esses são os neutros. Na sua casa deve ter gente assim. E tem os pessimistas. Os pessimistas são aqueles que dizem: olha, isso é um sinal de que o fim do mundo está chegando. Isso é um sinal, sabe, de que o mundo está acabando. Isso é um sinal de que a humanidade vai ser destruída. Eu não acredito, eu não creio, eu não dou conta de interpretar e nem mesmo de assimilar o que está acontecendo. Os pessimistas são pessoas que nessa hora colocam, como diz Dona Maria, o pé no barranco e dizem: eu não acredito. Nessa turma dos pessimistas, Tomé, ele é o representante. Tomé é aquele que diz: não, eu não acredito. Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Os discípulos falaram para Tomé: Tomé, Jesus ressuscitou. E Tomé disse: não, eu não acredito. Então, durante esse tempo de quarentena e de pandemia, nós também temos vivenciado momentos de crise espiritual, de crise de fé. Pessoas que estão perdendo a capacidade de acreditar, pessoas que estão perdendo a fé, pessoas que estão perdendo o entusiasmo com as coisas de Deus. Tomé era um homem de Deus. Mas quando ele passou pela morte de Jesus, ele teve a sua fé abalada. Tem muitas pessoas que são de Deus, cristãos, cristãs, pessoas de caminhada, mas que agora nesse tempo de coronavírus estão espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente abaladas, como Tomé. E qual é a primeira reação de uma pessoa abalada? Dizer: eu não acredito. Eu não sei mais se eu acredito em Deus, eu não sei mais se eu acredito até na misericórdia de Deus, porque como que Deus vai permitir uma situação dessa? Como Deus vai permitir o mundo inteiro parado por causa de uma doença, um vírus, que nem célula tem? Uma estrutura orgânica que não tem nem célula, destruindo o mundo inteiro, matando tanta gente, e Deus parado. Onde está Deus nessa hora? Por que Deus não faz nada? Por que Deus não ilumina um médico, não ilumina um laboratório, um grupo de cientistas para resolver esse problema? Que Deus é esse que vê o mundo abalado, que vê as pessoas morrendo, que vê todo mundo trancado dentro de casa e não faz nada? A palavra de Deus é a misericórdia manifestada em Jesus Cristo. Perceba, quando os discípulos estavam trancados em um ambiente fechado, com medo, assustados,
Jesus foi até os discípulos. Naquele momento, Deus estava mandando para os discípulos a seguinte mensagem: vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Através do meu Filho ressuscitado, eu estou com vocês. Vocês não precisam ter medo, porque eu estou com vocês. Vocês não precisam ficar assustados, porque eu estou aqui. E essa talvez seja a primeira mensagem de Deus, que é misericórdia para nós nesse tempo em que estamos confinados durante essa quarentena. Deus vem até você, talvez através desta homilia, através dessa missa, dizer: eu estou com você. Pode parecer que não. Pode parecer que você está isolado, pode parecer que você está abandonado aí dentro de sua casa, mas eu estou com você. Eu estou com você mesmo nos momentos mais tenebrosos da sua vida. Eu estou com você não só durante essa pandemia, eu estou com você durante todas as crises pelas quais você possa passar. Por isso, Jesus diz: eu vim garantir para você, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo desse vírus. Não tenha medo dessa pandemia, não se desespere, não tenha medo dessa mídia, muitas vezes até influenciada, comprada, que fica o dia inteiro assustando você, sem trazer informações que mostram também que passos têm sido dados no sentido de reverter esse quadro. Não tenha medo desses profetas da catástrofe, da desgraça, que aproveitam a oportunidade para assustar e amedrontar o povo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque eu estou aqui. E Jesus, além de anunciar aos discípulos a sua presença, Jesus também disse para eles: a paz esteja convosco. Jesus sabe que nesse momento que estamos vivendo, talvez, uma das coisas de que nós mais necessitamos é a paz. Você precisa de paz, meu irmão, minha irmã. O seu coração precisa de paz. Não é só a humanidade que precisa de encontrar a cura para essa doença, é você que precisa de encontrar paz dentro do seu coração. Paz durante o dia, paz durante a noite. Paz enquanto você estiver dormindo, paz enquanto você estiver acordado. Paz enquanto você estiver cuidando dos afazeres de casa, paz enquanto você estiver rezando. Tem pessoas que até para rezar perderam a paz. Jesus diz: a paz esteja convosco. Jesus nos dá a sua paz. E você deve estar se perguntando: ó padre, para as pessoas que são como Tomé, para as pessoas que duvidam, para as pessoas que se ausentam, para as pessoas que não acreditam, qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi a resposta que ele deu para Tomé. Ele chamou Tomé e disse: Tomé, coloca o dedo aqui nas minhas mãos. Coloca a mão no meu lado e perceba, sou eu. Aqui você percebe, aqui você observa que a misericórdia de Deus está. Tomé pecou porque duvidou. Assim também nós, ao duvidarmos do amor de Deus, da misericórdia de Deus pela humanidade, nós pecamos. Mas isso não é suficiente para dizer que Deus está chateado, magoado, triste. A misericórdia de Deus faz com que Jesus Cristo se aproxime ainda mais de nós para nos mostrar que Ele está vivo, ressuscitado e que Ele tem o controle de toda a situação. Jesus, para todos os discípulos, apareceu e deu a paz. Para Tomé, Jesus não só apareceu e deu a paz, ele deu para Tomé a oportunidade de tocar as suas chagas, de tocar o seu lado, e foi assim
que Tomé anunciou: meu Senhor e meu Deus. Hoje nós estamos celebrando a misericórdia de Deus derramada sobre o mundo. O que Jesus pediu para Santa Faustina, hoje nós estamos celebrando. Eu quero que o mundo conheça a minha misericórdia. Eu quero que o mundo saiba do tamanho do meu amor. E eu quero que todos entendam que é pela confissão e é pela Eucaristia que cada um se apropria, mergulha na minha misericórdia. Até aqui, meu irmão, nós encontramos algumas dificuldades. Primeiramente, porque você não está podendo vir à igreja para receber a Eucaristia. Segundo, porque você não está podendo se confessar. As igrejas, os atendimentos e as confissões foram suspensas durante esse tempo. Aí você pensa: padre, como eu posso me apropriar então da misericórdia de Deus, se eu não posso confessar, se eu não posso comungar? E Jesus diz para você: enquanto você não pode, eu vou até você. Enquanto você não pode se confessar sacramentalmente, confesse os seus pecados no seu quarto para mim. Enquanto você não pode ir à igreja comungar, receba a minha presença em cada Santa Missa que você assiste pela internet. E eu estou aqui, diz Jesus, para mostrar para você que não precisa você ir até mim. Eu venho até você para derramar a minha misericórdia e mostrar a você e ao mundo inteiro que o Pai não desistiu de nós. Meu irmão, está aí uma verdade que você poderia guardar: o Pai não desistiu de nós. E por isso nós temos que celebrar. Mesmo apesar de todas as preocupações, nós temos que celebrar. Mesmo apesar de toda tristeza, nós temos que celebrar, porque a misericórdia do Senhor é infinita. E se a duração desse vírus é transitória, a misericórdia de Deus é eterna. E nós não nos apegamos ao que é transitório, nós fixamos os nossos olhos no que é eterno. Fixe os seus olhos na misericórdia do Senhor e celebre nesse dia o amor de Deus derramado sobre nós em seu Filho Jesus, nesse dia dedicado à divina misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.